Vem agora a público um estudo que revela a incapacidade da maior parte dos portugueses de poder fazer uma interpretação de uma frase mais densa e que seja mais complexa e que, por norma, os jovens portugueses, maioritariamente os jovens portugueses, só conseguem fazer interpretação de frases se ela for bastante simplificada. Esta situação é preocupante. E é preocupante no sentido em que isto não é mais nem menos do que uma consequência daquilo que os governos dos últimos anos têm feito em relação ao descrédito total do sistema de ensino em Portugal. Primeiro, tem existido uma desresponsabilização clara dos próprios alunos, em que deixaram de ter o princípio da autorresponsabilização, e o professor Gabriel Mitar Ribeiro fala muito sobre esta situação, fazendo o comparativo com todas as teorias de Freud e do princípio da autorresponsabilização, mas sem entrarmos numa vertente muito filosófica, João Costa, aquele que tanto gosta de atacar o Chega e de achar que o Chega é o grande perigo para as instituições e para a democracia, que destruiu por completo o sistema de ensino em Portugal enquanto foi Ministro da Educação, para além de ter maltratado todos os professores e ter colocado os professores de mão estendida numa situação completamente ridícula e de miséria a nível salarial e também de uma falta de credibilidade em relação à instituição que é o ensino e a escola, João Costa conseguiu durante diversos anos garantir que o ensino passava por uma simplificação de processos em que a responsabilidade e a pressão sobre os alunos não deveria existir, porque essa pressão sobre os alunos não seria boa para a evolução enquanto ser humano. E nós chegámos a uma altura em que percebemos claramente que a escola tem perdido o seu sentido de responsabilidade de criar alguma pressão saudável, no sentido de o sistema educativo não ser uma mera passagem e uma ida de ocupação de tempos livres à escola, mas que existe uma responsabilização e uma obrigatoriedade, quer dos estudos, quer do conhecimento. E vejamos a forma como têm feito as avaliações nos últimos anos, em que desresponsabilizamos por completo os alunos dos resultados que têm, temos tentado culpar os professores, deixando que os professores, inclusive, fiquem numa situação cada vez mais fragilizada, junto daquela que é a célula basilar da sociedade, que é a família. Para além disso, os últimos 50 anos de socialismo e social-democracia têm tornado o núcleo da família, com os ataques que lhe têm sido feitos, cada vez menos responsável, não porque as famílias queiram se responsabilizar do seu ato de ensino e, neste caso, da educação, mas porque a forma como a sociedade foi construída e a pressão social que está feita com a necessidade de cumprir os objetivos financeiros ao final do mês, perde por completo a essência de poder partilhar o tempo em família, e hoje é muito complexo para as famílias, dada a pressão que existe e a necessidade de cada vez terem mais dificuldade de aquisição, seja do cabaz alimentar, seja de fazer frente às suas responsabilidades enquanto núcleo basilar, enquanto família, fazendo frente às suas responsabilidades financeiras, faz com que a família acabe para tirar para o segundo plano aquilo que devia ser o primeiro plano, que era a educação em casa e o acompanhamento do ensino em casa. A partir do momento em que fragilizaram na sociedade o papel da escola e do ensino, e que fragilizaram a família e o papel da educação, obviamente nós chegamos a um princípio da falta de responsabilidade dos jovens, e não estou com isto a dizer que são irresponsáveis porque querem, porque todos já fomos jovens e todos já cometemos irresponsabilidades e todos já tivemos uma visão diferente quando éramos mais jovens daquilo que era o aproveitamento e as ferramentas que de facto nos poderiam fazer falta para o futuro. Aliás, todos temos sempre presente aquelas expressões sábias das mães que diziam tu no futuro vais-me dar a razão, que os melhores tempos que tu tiveste até hoje são os tempos de escola e que os estás a desperdiçar. Portanto, obviamente que hoje, com este ataque que tem sido a estas duas instituições, à escola e à família, chegamos a um final de uma, duas gerações e passamos a ter uma dificuldade clara naquela que eram as ferramentas básicas que deveriam ter sido transmitidas, quer em casa, quer na escola, aos jovens, o que vai criando um problema social de cada vez menos desapego e de considerarem que existe a necessidade de poder ler ou interpretar de determinada maneira, porque a simplificação da sociedade e a forma como tudo lhes tem sido entregue de mão beijada, sem que seja necessário, lá está, o princípio da autorresponsabilização, a procura,
o esforço, o questionar, etc., faz com que chegamos agora a uma fase em que estes estudos são estudos de terceiro mundo. Já tínhamos tido os resultados do PISA no ano anterior, em que determinavam que nós tínhamos resultados péssimos ao nível escolar, e agora, obviamente, começamos a fazer uma avaliação e não estamos a olhar para o indivíduo A ou para o indivíduo B, estamos a olhar enquanto sociedade e percebermos que nós estamos a perder aqui uma série de atributos e de competências que nos deveriam ter sido transmitidos, nos deveriam, enquanto sociedade, aos mais jovens, e que nós, enquanto sociedade, estamos a falhar claramente, porque quer a nível governativo, quer a nível de família, nós não estamos a priorizar aquilo que devia ser priorizado, colocando em causa as próximas gerações, o que obviamente vai colocar em causa também o nosso sistema e aquilo que é o nosso futuro quando chegarmos a mais velhos. É preocupante esta situação, mas isto é apenas mais uma consequência da falta de visão, quer dos socialistas, quer dos sociais-democratas, para o sistema educativo e de entenderem que, de facto, a escola tem que servir como uma ferramenta de ensino, porque a educação se dá em casa. E para existir a educação em casa, há uma necessidade de reagrupar o conceito familiar e de voltarmos a ter uma sociedade com a essência e a base como pilar da família. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.